Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui novamente. Só um instantinho aqui, deixa eu pausar aí. A tecnologia a gente vai aprendendo na medida em que lida com ela. É muito bom receber vocês aqui hoje, é uma alegria, um prazer para nós estarmos nesse outro espaço, essa outra oportunidade de bater um papo, conversar, e hoje nós escolhemos falar sobre a rede de apoio de serviços, de atendimento e de cuidado que Londrina oferece para os idosos que moram aqui. É um privilégio morar numa cidade como Londrina, é um privilégio nós termos todos os serviços que a gente tem. Nós não vamos conseguir falar de todos eles hoje, mas o que nós queríamos era convidar vocês a conhecerem as possibilidades de encontrar apoio, suporte, e claro, tudo para que a gente possa ter melhor qualidade de vida, para que a gente possa viver o processo de envelhecimento de forma saudável, e sem dificuldades, né, ou com as menores dificuldades possíveis. Então, hoje, nós temos um grupo seletíssimo de convidados para falar aqui conosco hoje. Nós vamos receber a Ana Karina Anduchuca, muitos de vocês conhecem. Ela atua na Secretaria Municipal do Idoso e ela vai contar para a gente um pouco do que tem ali para a gente conhecer. Vamos conversar também com o seu Dácio Vilar. O seu Dácio é o presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, muito atuante, tem anos no Conselho, e vai contar também para a gente o papel do Conselho, como ele atua, e a Celita Trelha, que fala hoje pelo GESEM, o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento, um projeto da UEL que também vários de vocês conhecem, e nós temos outros convidados que chegarão em breve. Então, eu quero dar boa noite a vocês, boas-vindas a vocês, Ana, seu Dácio, Celita, muito obrigada por estarem aqui, é uma honra receber vocês. E nós vamos começar ouvindo a Ana. Então, Ana, eu vou deixar você à vontade para conversar com o nosso público, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, então. Ok. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer ao Instituto Não Me Esqueças pela oportunidade e parabenizá-lo também por oferecer um trabalho tão relevante em relação às pessoas idosas com Alzheimer e seus familiares. É um trabalho de referência e articulação com a rede, com a Secretaria do Idoso, tem trazido bons frutos e aprimorado muito o serviço em rede. Bom, eu sou a Ana Karina, sou assistente social e sou diretora da Secretaria Municipal do Idoso. Londrina tem a honra de ser o município que tem a primeira Secretaria do Idoso e um dos primeiros conselhos municipais do idoso. Quero dar boa noite também aos meus colegas e na presença do senhor Dácio, que é presidente do Conselho do Idoso, que é um conselho altamente participativo e que, junto com a Secretaria do Idoso, busca discutir todas essas demandas que são grandes, que são emergentes e que são muitas, advindas da população idosa. Boa noite, seu Dácio. Bom, gente, eu tenho um pouquinho tempo para falar, então eu vou fazer algumas pontuações e vou deixar um espaço aberto para a gente discutir e debater, e as dúvidas sobre os serviços, sobre os programas de atendimento, eu vou respondendo conforme vocês forem perguntando, ok? Bom, primeiramente lembrar que a população idosa é a população que mais cresce no mundo, e Londrina não é diferente. Nós temos aproximadamente mais de 80 mil pessoas idosas em Londrina. Estou tirando esse número pela última vacinação da gripe que nós tivemos no nosso município, tá? Nós temos o último censo de 2010, que já faz bastante tempo, o último censo do IBGE, então essa estimativa de mais de 80 mil pessoas do município de Londrina foi conseguida devido à última vacinação da gripe. Bom, vou colocar, além dessa questão que a população idosa é a população que mais cresce mundialmente, né, em Londrina também é presente nesse cenário. Queria colocar para vocês a questão
da importância do trabalho em rede. A Elaine falou isso um pouquinho na introdução, mas eu tenho que repetir. Londrina é uma cidade que tem uma rede consolidada. É claro que a gente precisa avançar muito e sempre, mas nós temos uma secretaria específica para articular as questões relacionadas ao envelhecimento. Nós temos um conselho do idoso, uma promotoria de defesa dos direitos do idoso e várias instituições, como o Instituto Não Esqueças, o GESEM, a UNAT, essa parceria com as instituições de ensino superior também fortalecem muito a rede de atendimento. Então, precisamos sempre avançar, mas Londrina vem consolidando devido a essas instituições tão importantes no atendimento à pessoa idosa. Temos também legislações específicas, né, de proteção aos direitos do idoso, o Estatuto do Idoso, Política Nacional da Pessoa Idosa, Plano de Enfrentamento contra a Violência, a LOAS, a tipificação, a Constituição Federal, isso tudo são marcos legais que contribuem na defesa dos direitos da pessoa idosa e na existência de serviços de atendimento à população. Então, essa questão da legislação também fortalece muito o trabalho em rede. Outro ponto que eu queria falar um pouquinho para a gente poder discutir é que todas as políticas públicas devem pensar, planejar em seus orçamentos a questão do envelhecimento, né? A questão do envelhecimento, ela não é só a atribuição da Secretaria do Idoso ou da Secretaria de Saúde e da Assistência Social, ela é questão de todas as políticas públicas. Então, pautar a questão do envelhecimento em todas as políticas é emergente, é essencial e é de grande importância, devido à questão do aumento da população idosa, né? Então, todas as políticas devem se preocupar. Por quê? Porque envelhecer tem a ver com saúde, com assistência, com moradia, com cultura, com acessibilidade, portanto, todas as políticas devem estar envolvidas na discussão sobre o envelhecimento. Outro ponto importante que eu queria falar para vocês, né, é sobre os serviços existentes no município. Sabemos que precisamos avançar muito, mas Londrina tem serviços importantíssimos para o atendimento das demandas advindas desta população, tá? Nós temos uma rede de saúde, onde as 54 unidades básicas de saúde, os postos de saúde, né, oferecem atendimento para a população idosa, por meio do atendimento, acolhimento, por meio do NASF, né, de grupos específicos para atendimento à pessoa idosa nos postos de saúde. Temos na Secretaria, na Política de Assistência Social, todo atendimento referenciado no CRAS, né, nos CRAS, no CREAS, que é um serviço especializado, a gente tem um serviço no CREAS especializado para atendimento à pessoa idosa, e temos também os serviços da Secretaria do Idoso, que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Então, na Secretaria do Idoso, nós temos 3 instituições de longa permanência para idosos, que são as moradias coletivas, moradias permanentes, né, que são os antigos asilos. Nós temos 3 centros de convivência, um na região leste, outro na região norte e um na região oeste. Nós temos um serviço de casa-dia e nós futuramente teremos um condomínio para pessoas idosas. Então, Londrina é uma cidade que se preocupa com alternativas e modalidades de serviços na área de atendimento à pessoa idosa, né? Precisamos avançar, precisamos discutir. Eu acho que é fundamental a questão da intersetorialidade, né, de todo esse sistema que compõe a rede de atendimento para ampliação desses serviços, né. Então, nós temos o centro de convivência como serviços de atendimento para aqueles idosos que são independentes ou que têm um grau de dependência 1, né, um grau de dependência mais leve, mas que conseguem ir e vir, que conseguem participar de atividades. A gente chama do idoso robusto, né, aquele idoso que consegue fazer uma atividade física, uma oficina de informática, uma oficina de hip hop, enfim, nós temos, né, várias atividades no centro de convivência, claro, né, que em função da pandemia não estamos funcionando, né, estou falando dentro de uma normalidade. Então, temos esse atendimento em 3 centros de convivência, para esses idosos com esse grau de dependência, né,
que consegue ir e vir e participar das atividades. Nós temos o serviço Casa Dia, que é um serviço essencial, né, que a Secretaria do Idoso vem lutando muito para a ampliação desse serviço, que é um serviço para aquele idoso com grau de dependência mais limitado, seria grau 2, ou aquele idoso que já precisa de um auxílio para as atividades de vida diária, né? Então, nesse serviço, o idoso, com o transporte da instituição, a instituição busca esse idoso em casa, ele passa o dia, né, com atividades monitoradas por profissionais qualificados, e depois ele retorna também com o transporte da instituição para sua casa. Isso dá a possibilidade desse idoso melhorar a condição de saúde, de qualidade de vida, e dá a possibilidade também dessa família se estruturar enquanto cuidadora desse idoso, e que ela possa também trabalhar, manter seu sustento. Então, o serviço de casa-dia é um serviço intermediário entre o centro de convivência e a instituição de longa permanência, que é uma moradia coletiva e permanente. Esse tipo de serviço casa-dia precisa ser ampliado no município de Londrina, né? Porque ele é uma referência de como a gente pode lidar, enquanto política pública, com o envelhecimento, mas mantendo o vínculo com a família. Então, extremamente importante esse serviço de casa-dia, que iniciou no ano passado no município de Londrina, tá? As instituições de longa permanência para idosos, que são os antigos asilos, que hoje a gente chama de ILPI, como o nome já fala, é longa permanência. É para aquele público idoso, geralmente mais dependente, que não tem vínculos familiares, ou que esses vínculos foram rompidos, ou que estão muito frágeis devido a situações de violência, negligência, ou outras situações. Por exemplo, idosos com vivência de rua, de situação de rua, idosos que vêm de situação também de vivência em abrigos, em acolhimentos. Então, a ILPI é para esse idoso vulnerável, né, que não tem vínculo com a família, ou que quando tem, esse vínculo está fragilizado e rompido, tá? Quero aqui fazer um adendo na situação da longa permanência, né? Precisamos aprimorar e vencer essa questão que a instituição de longa permanência seria a única alternativa de atendimento para a pessoa idosa. Existem outras modalidades, né? Eu comentei aqui da Casa Dia, cheguei a falar um pouquinho no começo sobre os condomínios para as pessoas idosas. Precisamos, enquanto rede de serviço, precisamos, enquanto políticas públicas, né? E daí eu falo de todas, né? Política de habitação, de assistência social, de saúde, cultura, lazer, pensarmos em alternativas para que essas pessoas idosas não tenham só a ILPI como serviço para as pessoas idosas. Então, esse é o avanço que a gente precisa vencer enquanto política pública, né? Quais as outras alternativas para que as pessoas idosas possam envelhecer com dignidade, para que elas possam conviver com seus familiares, para que elas possam viver em comunidade, né, ter vínculos comunitários, e que a instituição de longa permanência não seja a única alternativa aí de atendimento, até porque a gente não vai ter ILPI para todo mundo que precisa, para todo mundo que envelhece. Está acabando meu tempo, Elaine? Ana, nós vamos fazer o seguinte, tem algumas perguntas aqui, eu vou segurar essas perguntas, a Ângela fez uma questão, eu acho que é super relevante, nós vamos voltar ao final, e aí eu coloco essa pergunta, acho que é mais pertinente a você, mas talvez outros colegas também consigam respondê-la, e aí você pode complementar também com outras informações, ok? Ok. Eu vou finalizando a minha fala, acho que eu cumpri o tempo, vou até ganhar um parabéns da Elaine, né, porque eu geralmente costumo me estender, mas eu vou ficar à disposição para a gente ir fazendo vocês irem questionando e a gente ir respondendo e compartilhando os conhecimentos, tá? Então, eu queria deixar como um limite que a gente precisa avançar, a questão do aprimoramento da rede, da integração da rede de atendimento. Ela precisa trabalhar junto com as instituições, com as universidades, com todas as políticas públicas. A gente precisa avançar na questão
do maior envolvimento dos próprios idosos e da sociedade civil na discussão dessa demanda advinda da população idosa. Ninguém mais que o próprio idoso para falar de si, para falar do envelhecimento. Então, a pessoa idosa precisa ser protagonista desse processo de discussão. É mais um ponto que a gente precisa avançar. E nós vivemos um momento muito difícil, né? Nós tivemos aí uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma reforma administrativa que está aí, né, prestes a acontecer. Nós tivemos um aumento da questão da pobreza, da extrema pobreza. Isso é muito preocupante, porque impacta totalmente na questão do envelhecimento. Quanto mais vulnerável, quanto mais pobreza, quanto mais situações de vulnerabilidade, mais vulnerável se torna o envelhecimento, né? Mais vulnerável torna o acesso dessa pessoa às políticas públicas. Então, eu gostaria de deixar claro que é um momento de luta também, de resistência, de persistência pelos direitos das pessoas idosas, né? Nós aqui, enquanto Secretaria do Idoso, nosso objetivo é ampliar os serviços, ampliar a modalidade de atendimento, para que essas pessoas idosas tenham direito a envelhecer com dignidade. Outras considerações são importantes fazer, né? A gente tem aí, é um tema muito presente, né? A questão do envelhecimento, ele está aí. Eu sempre peço para as pessoas fazerem um exercício, né? De parar um pouquinho ali no calçadão, na frente da Americana ali, e observar a quantidade de pessoas idosas que tem andando no calçadão e a quantidade de jovens, né? Por aí você já vai perceber um pouquinho a situação, quanto essa população idosa cresceu, quanto ela merece respeito, né? Tanto do setor público, da sociedade civil, e da sociedade em geral. Então, eu fico à disposição, estou aqui para discutir, para debater, para a gente contribuir e construir junto aí alguns pensamentos importantes e algumas construções aí que a gente pode levar para aprimorar nossa política de atendimento à pessoa idosa. Ótimo, Ana, muito obrigada por enquanto. A gente vai ouvir agora o senhor Dácio. Eu vou convidar o seu Dácio, então, para participar conosco aqui. Eu vou te tirar um pouquinho, tá, Ana? Daqui a pouco você volta, então. Obrigada. Seu Dácio, muito obrigada, seja bem-vindo. É uma alegria ter o senhor participando aqui conosco e fique à vontade para a sua participação. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado. A Ana Karina, que levantou algumas bolas aí, excelente para a gente tocar esse jogo para frente. E eu anotei aqui quase a última coisa que ela falou para a gente começar. Muito obrigado por essa oportunidade, e eu quero parabenizar o Instituto Não Me Esqueças, gostaria de parabenizar um monte de coisa aqui, mas o tempo é curto, mas eu quero saudar a universidade que vem se colocando, a UEL, vem se colocando aí de uma forma maravilhosa nessa questão do envelhecimento e o renascimento, aí, o ressurgimento da UNAT, que a gente precisa festejar. Nós temos um canal que eu, de vez em quando, dou uma beliscada lá, falo alguma coisa, que é o Tecendo Redes, né? Que nasceu a partir de uma extensão, né, da universidade, que é o Tecer Idade, costurar as idades, aí vamos montar um tapete de idade. Pessoal, eu queria começar por uma coisa, pelo mais ou menos que a Ana Karina deixou. O envelhecimento é uma coisa muito nova. O Arnaldo Antunes compôs esses tempos atrás, aí ele estava para fazer 60 anos, e todo mundo que está para fazer 60 anos já começa a ficar de olho no envelhecimento, né? Eu considero as pessoas que estão chegando aí nos 60 anos, os envelhecentes. Passou dos 40, 45, já está começando a pensar o que vem depois aí, né?
o envelhecimento é como disse o Arnaldo Antunes, né, é a coisa mais moderna que existe. Nós só começamos a perceber. É lógico que tinham pessoas que envelheciam, ultrapassavam algumas fronteiras, mas a gente não sabe ainda qual é a fronteira realmente do envelhecimento humano, da etaridade humana, né? Alguns falam em 120, tem outros aí que é o mesmo 150, mas tudo isso aí não passa de desejo, né? Mas a gente percebeu, a partir de 40 anos atrás, exatamente, o mundo acordou para o envelhecimento. A Organização Mundial, a ONU, fez naquele momento, em 1981, exatamente, né, o primeiro encontro internacional, a primeira reunião internacional do envelhecimento, que daí deu origem a uma série de outras que acabou originando na Organização Mundial da Saúde para o Envelhecimento. Nós tivemos aqui no Brasil um representante bastante significativo lá, que está hoje conosco aqui no Brasil, com uma fundação especializada no assunto, que é o Dr. Alexandre Kalash. Ele visitou o mundo todo, comparou o nosso envelhecimento com uma série de outros, e nós vamos tentar, o máximo possível, trazer a fala do Dr. Alexandre Kalash para os nossos encontros futuros, ainda mais agora que nós estamos mais habituados com essas ferramentas de comunicação pela internet. Faz, então, 40 anos que nós começamos a, internacionalmente, prestar atenção no envelhecimento e deu origem a uma série de encontros da Organização da ONU e especialmente da Organização Mundial da Saúde para o Envelhecimento, e deu origem a alguns preceitos, né, alguns protocolos a serem observados e seguidos para enfrentar esse envelhecimento. Os últimos 20 anos do século passado foi de admiração aos que estavam chegando ao envelhecimento. Os primeiros anos desse século, ou aqui o primeiro e a segunda década, nos provou que nós estamos alcançando índices muito maiores de envelhecimento. Eu, quando nasci, no final da Segunda Guerra Mundial, a idade média do brasileiro, que vivia bem, num país com muita tranquilidade, relativa tranquilidade, mas com boa alimentação, sem muito inverno, com uma saúde boa, né? Nós chegávamos aos 47 anos. Meus avós chegaram um pouco mais dos 47 anos, meus bisavós chegaram aproximadamente a isso, né? Hoje, nós estamos chegando aos 77 anos. Ou seja, nós ganhamos, em 3 gerações, nós ganhamos 30 anos a mais de vida. É a fronteira que se media naquela época e se mede agora. Mas a gente quer saber por que nós conseguimos avançar na idade humana, avançar nessa fronteira da idade humana de uma forma tão significativa nesse tempo. Acontece que nós começamos a usar muito melhor a nossa mente. Nós começamos a nos impregnar com informações que cuidem melhor, que pudesse cuidar melhor da gente. E essas informações foram sendo organizadas pelos geriatras, pelos gerontólogos, organizados aí em instituições internacionais que observam isso, e nós fomos recebendo informação de uma alimentação melhor, de um cuidado cognitivo melhor, de uma participação maior na sociedade. Dos encontros da ONU, da Organização Mundial de Saúde para o Envelhecimento, surgiram 4 preceitos que nos orienta até hoje, que passou a fazer parte
do nosso Estatuto do Idoso, organizou o nosso Estatuto do Idoso. Eu falo em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é exatamente o guardião desse estatuto, que procura participar com a administração pública, de manter e melhorar esses direitos, de buscar melhores recursos, né? E também de levar o idoso ao encontro de uma vida mais participativa, que tenha uma qualidade melhor cognitiva, que a sua mente possa avançar mais. Nós sabemos que os neurônios se repõem e nós precisamos botar coisa dentro deles. Então, nós não podemos, aos 60, 65, quando nos aposentamos, parar de armazenar informação e a nossa usina de conhecimento mental tem que continuar funcionando. Bom, a Organização Mundial de Saúde aponta 4 preceitos que nós precisamos seguir. O autocuidado. Esse é um dos grandes trabalhos que o Conselho procura fazer, levar o idoso ou o envelhecente a entender que ele não pode entrar na envelhecência, né? Que é o contrário da adolescência, né? Perdendo só energia, porque é lógico, o nosso corpo se desgasta, nós vamos perdendo a vitalidade física, mas a nossa vitalidade mental pode organizar melhor o uso desse corpo e nos levar para uma situação melhor. A Organização Mundial de Saúde nos orienta: autocuidado é a melhor coisa. Viva cuidando daquilo que você pode fazer. É lógico que num determinado momento nós vamos perder esse embalo, nós vamos começar a andar mais lentamente, a vida é muito rápida hoje, as internets, as ferramentas começam a exigir da gente pensar coisas que a gente nunca pensou, nunca se dedicou a aprender, e agora nós temos que aprender, temos que ocupar esses neurônios novos. O autocuidado, então, leva a gente a enfrentar as coisas novas que estão acontecendo, para que nós sejamos cuidadores da nossa própria vida, da nossa própria existência. O segundo ponto que a Organização Mundial de Saúde coloca é o cuidado familiar. Pessoal, isso é uma coisa de grande importância, porque depende da família, mas depende também da pessoa idosa. Se essa pessoa idosa teve um bom autocuidado, se ela cuidou bem de si na envelhecência, quando ela entrar no envelhecimento mais acelerado, as relações familiares dessa pessoa podem ser muito mais suaves, muito mais participativa e até mais bonita, né? A coisa mais gostosa da minha vida foi envelhecer, porque eu posso participar hoje disso tudo. O terceiro... O senhor me deu a deixa, eu vou chamar para a nossa conversa agora, vou pedir para o senhor segurar aí os outros 2, mais para frente a gente volta a eles lá na hora do debate. Eu vou chamar para a nossa conversa agora a Ana Carolina, porque a Ana Carolina trabalha na Secretaria de Assistência, eu acho que ela tem uma contribuição importante para a gente pensar nisso. O senhor está falando do autocuidado, mas também dessa rede familiar, né, dessa rede de proteção. Então, eu acho que ela traz agora um pouco para a gente conhecer esse serviço, e depois nós vamos voltar, aí o senhor complementa também, então, esses outros 2 pontos, e eu quero dizer 2 coisas importantes. O senhor levantou um bolão para mim, o Alexandre Kalash estará conosco numa live dia 22, vocês estão todos convidados, é um evento que eu estou coordenando junto à FEBRAS, que é a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, e também nós vamos falar ao longo desse mês ainda sobre institucionalização. Então a Ana Karina começou a falar disso, tem algumas perguntas sobre institucionalização, e também vamos conversar sobre os direitos legais das pessoas idosas. Então a gente tem aí ainda assuntos que vão ficar com linhas soltas, a gente vai arrematando no processo. Então eu agradeço o senhor por enquanto, já devolvo a bola para o senhor
continuar a sua fala, eu vou chamar para a nossa conversa, então, a Ana Carolina. Ana Carolina, por favor, se apresente e fique à vontade. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Carolina, eu sou psicóloga. Atualmente eu estou na coordenação do CREAS 4, substituindo uma colega que está de licença. E no CREAS 4 nós atendemos aí público idoso e pessoas com deficiência. É um serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Bom, o seu Dácio estava dizendo exatamente dessa questão familiar. Nós atendemos idosos que estão sofrendo algum tipo de violência, né? Violência psicológica, violência física, negligência, abandono, exploração financeira e violência sexual. Qualquer uma dessas violações é critério para que o CREAS faça o atendimento, que haja alguma violação de direitos no âmbito intrafamiliar, né? Então, se houver uma violação no âmbito extrafamiliar, é mais para a esfera jurídica, né? No CREAS é um atendimento preconizado pelo SUAS, né, o PAEF, e nós atendemos exclusivamente idosos e suas famílias. Nós temos atendimento, o serviço funciona, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16. Qualquer pessoa pode solicitar o atendimento, né? Nossa porta ela é totalmente aberta, pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, pode ser a rede de serviços, né? O encaminhamento por ficha Sinan. E também a gente recebe demanda que vem tanto do Ministério Público, das varas judiciais, como também do Disque 100 e Disque Idoso. Então, todas essas portas de entrada são possíveis, né, para inserção no serviço. Atualmente, em nome da devida prioritariamente por contatos telefônicos, os casos mais graves a gente tem realizado as visitas domiciliares, aí justamente por os idosos serem, né, grupo de risco, e é isso. Nosso trabalho também, acho que é importante destacar, é feito com os idosos que são independentes, né? A gente tem uma instituição parceira da Secretaria, que é a Caritas, que ela executa o serviço de proteção social especial para as pessoas com deficiência e idosos que são dependentes de cuidados. Então, o mesmo serviço que nós realizamos na Secretaria de Assistência, essa instituição parceira realiza o atendimento para as pessoas que são dependentes de cuidado. Quando algumas situações chegam para nós, que a gente avalia uma situação de vulnerabilidade, mas que não existe a concretização de uma violação de direitos propriamente dita, nós temos outra instituição parceira também vinculada à Secretaria, que é o serviço que executa hoje é a Pequena Missão para Surdos, que é o serviço de proteção social básica no domicílio, para idosos e pessoas com deficiência. Então, a nossa rede da Secretaria de Assistência, a rede mais direta é essa, mas claro que nós trabalhamos em parceria aí com, né, a saúde, a própria Secretaria do Idoso, o Conselho, diversos órgãos aí. Acho que mais ou menos isso, não sei, se quiser me dar um direcionamento para que eu possa dizer mais, mas em suma é isso. Eu acho que está ótimo, Ana Carolina, importantíssimo que você traz para a gente conhecer, né, porque hoje tem dados aí indicando o aumento da violência em razão dessa experiência nova de muitas pessoas em casa o tempo todo, uma convivência mais intensa e também mais estressante, né, estamos todos passando por um momento muito difícil, inédito, e para o qual não fomos preparados. Então, você trazer esse atendimento, esse serviço, pensando especialmente nos idosos, é fundamental. A gente sabe da importância, né, de ter em Londrina esse atendimento para, enfim, dar segurança para que eles procurem e sintam-se seguros, né, em relação a isso. Então, não é só um atendimento pontual, mas tem todo um cuidado em fazer o acompanhamento.
e garantir que essa pessoa idosa possa ter tranquilidade depois disso, né? Então, eu te agradeço muito. Também o que você diz, eu acho que se liga, como tudo a gente está intercalando e falando dessa rede, acho que se liga muito ao serviço que o próprio GESEM oferece ao Grupo de Estudos sobre Envelhecimento, é um projeto da UEL já bastante consolidado. Quem vai falar para a gente sobre o GESEM é a Celita. Celita, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente também. Eu vou te tirar um pouquinho, Ana Carolina, daqui a pouco você volta para a gente conversar com todo mundo, tá bom? Obrigada. Celita, muito obrigada, fique à vontade. A gente vai ouvir agora e conhecer um pouco do GESEM e como também o trabalho que vocês fazem ali ajuda nessa rede aí de cuidado, de atenção e de qualidade de vida. Boa noite a todos. Eu sou a professora Celita, do curso de fisioterapia da UEL, eu sou fisioterapeuta e participo do grupo GESEM. É um grupo de estudo sobre envelhecimento da UEL, é um grupo com vários profissionais de várias áreas, que existe há mais de 15 anos. E nesse grupo, nós desenvolvemos várias atividades, como projeto de extensão, projeto de pesquisa e atividades de ensino. Então, um dos papéis que a gente tem é formar um profissional preparado para atender a pessoa idosa e com uma visão integral, uma visão do todo, né? Por isso que nesse projeto participam profissionais de várias áreas. Então, nós temos fisioterapeutas, profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia, do serviço social, da educação física. Então, todas as áreas são sempre bem-vindas no nosso projeto. E como a universidade tem um tripé, né, que a gente fala, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E no ensino, a gente, né, forma profissionais, a gente desenvolve projetos de pesquisa, como o senhor Dácio falou, né, a necessidade da universidade estar preparada para ver as necessidades da população, para conhecer melhor o idoso, então é bastante importante as pesquisas. E projetos de extensão, que a gente leva a universidade mais próxima da comunidade. Então, nesses 15 anos, já desenvolvemos vários tipos de atividades em escolas, com a questão do intergeracional, trabalhando a questão desde dos escolares, das crianças, com os idosos. Já desenvolvemos atividades em idosos da comunidade, atividades nos domicílios com essas pessoas. E, ultimamente, a gente estava desenvolvendo, antes da pandemia, atividades com os idosos que estão em instituições de longa permanência. Mas, com a pandemia, né, a gente teve que reduzir essas atividades. Além disso, né, além desses projetos de pesquisa e de extensão, temos teleconferências, que são reuniões mensais com profissionais. Isso é aberto, né, ela é online, isso já acontecia mesmo antes da pandemia, há uns 3 anos já que elas acontecem, e a gente discute casos reais que os profissionais querem, né, ouvir uma outra opinião. Então, esses casos acontecem uma vez por mês, às sextas-feiras, né, e é aberto para quem quiser participar. Então, um objetivo bastante importante é essa troca de experiências entre a academia, a universidade, os serviços de saúde e a comunidade. Então, como, né, falado pelas pessoas que me antecederam, juntos somos mais, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E se a gente tiver parcerias, a gente consegue desenvolver muito mais, né? Então, a universidade, o grupo GESEM, nós temos parcerias com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria do Idoso, com a Secretaria da Assistência Social, com a Secretaria de Saúde do Estado, com o CISMEPAR e com as instituições de longa permanência. Então, acreditamos que é somente através dessas parcerias que a gente consegue somar, né, e fazer um atendimento mais adequado, de qualidade aos idosos. Uma outra coisa que o grupo desenvolve são as reuniões de cuidadores, reunião de cuidadores de familiares de pacientes com Alzheimer. Então, uma vez por mês, às sextas-feiras também, na segunda sexta-feira do mês, na semana passada nós tivemos um encontro, são realizadas palestras de orientação.
Antes da pandemia, essas palestras eram presenciais, mas agora nós retomamos da forma, né, como a gente está fazendo aqui hoje, na forma online. Então, já deixo até um convite que no dia 9 de outubro teremos mais um encontro de cuidadores, e nesse encontro do dia 9 será um fisioterapeuta que irá falar sobre a importância da fisioterapia. Então, cada encontro nós temos um profissional diferente, de áreas diferentes, abordando algum tema relacionado ao cuidado do paciente com Alzheimer. Uma outra coisa que o grupo também desenvolve são o simpósio. Esse ano estaríamos realizando o 10º, mas por conta da pandemia achamos melhor não realizar, que são espaços que a gente tem, né, para conversar, para trocar experiências com profissionais, com cuidadores e com estudantes. Uma outra coisa também desenvolvida pelo grupo é a elaboração de materiais educativos. Inclusive no site www.uel.br/projetos/G100 é possível encontrar um manual de orientação para cuidadores familiares de idosos. Então, quem tiver interesse pode estar acessando e o manual está disponível lá no site do projeto. E se alguém tiver alguma dúvida, queira receber alguma informação, o nosso e-mail é g100@uel.br. Então, assim, a universidade também tem que estar preparada, né, para formar profissionais, para desenvolver pesquisas, para realizar ações e atividades junto às pessoas idosas. E hoje a gente tem também aqui o professor Denilson, da Educação Física, que irá falar também sobre a UNAT, né, que ele é da Educação Física. Então, Elaine, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre o nosso grupo de estudos. Muito bom, obrigada, Celita. Eu acho que o G100 é um modelo, né, não só de um projeto que tem uma longa história, então está consolidado, mas de como se deve olhar para o processo de envelhecimento, né? É um grupo que, de fato, congrega diferentes profissionais, porque é isso, né? Nós, como seres humanos, somos complexos e precisamos de olhares complexos. Então, eu acho que é muito bacana ter vocês conosco. O Instituto se sente honrado de ter o G100 como um parceiro firme aí no trabalho que a gente faz no campo das demências. Obrigada pela sua participação. E você já passou a bola, então, para o nosso Denilson. Denilson, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui também conosco. Eu vou te deixar à vontade para falar, então, da UNAT e como a UEL está integrada aí também nesse processo. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de saudar todos os participantes aqui nessa noite. Gostaria de agradecer especialmente ao Instituto Não Me Esqueças, na pessoa da professora Elaine, pelo convite. E é um prazer estar aqui falando para vocês sobre a UNAT, que está retomando as suas atividades na UEL após 7 anos. A UNAT, ela já foi um programa que foi desenvolvido na universidade ao longo de mais de 20 anos, e infelizmente ela teve as suas atividades suspensas devido à aposentadoria dos coordenadores, mas 7 anos depois ela está de volta para poder oferecer para a comunidade diversas atividades e reafirmando a importância da UNAT na UEL, na região, em Londrina e na região. A UNAT, nessa versão, ela tem como objetivo desenvolver diversas ações. Essas ações são interligadas, que vão promover o envelhecimento ativo, saudável, além desse atendimento mais específico à população idosa, ele também visa capacitação profissional, tanto de docentes, de profissionais já formados, como os estudantes, visando o compartilhamento de saberes, educação continuada intergeracional, busca também o estímulo à participação social do idoso, ao desenvolvimento da solidariedade e ao exercício da cidadania. A UNAT hoje busca com que o idoso seja protagonista dessas ações também, que tenha uma participação efetiva. Nessa proposta, nós esperamos que não só o idoso venha até a universidade, mas a universidade também vai até a comunidade.
para isso serão realizadas ações dentro e fora da UEL, em parceria com instituições, tanto públicas como privadas, nos espaços diversos comunitários que nós temos no município de Londrina e região. As atividades serão desenvolvidas de forma remota e presencial, respeitando as condições sanitárias. A UNAT iria iniciar esse ano com suas atividades presenciais, mas devido à pandemia, nós estamos com um programa mensal, que vocês podem assistir pelas redes sociais, ele está hospedado, esses programas, no Facebook do projeto Terceira Idades, e a cada mês nós temos uma temática de interesse da população idosa, das pessoas que trabalham com envelhecimento. E esse programa também vocês podem escutar pela Rádio UEL. Então, nesse momento, nós estamos com essas atividades remotas e aguardando o momento adequado para iniciarmos as atividades presenciais. Portanto, nessa nova proposta, a UNAT vai oferecer aos idosos um catálogo de atividades, cursos de curta, média, longa duração, palestras, oficinas, rodas de conversa, programas de rádio e TV, filmes, palestras, eventos, e também nós temos uma proposta a ser implementada da possibilidade de inserir idosos em aulas de graduação, junto com os alunos de curso de graduação. Essa é uma modalidade que ela provavelmente entrará na UNAT em etapas posteriores, mas assim que nós voltarmos, nós já ofereceremos esse rol de atividades que eu falei para vocês. Em relação à capacitação dos profissionais, também vários cursos serão oferecidos. Nós colaboramos também na capacitação para cuidadores de idosos com doença de Alzheimer, que a Celita já falou, que é promovido pelo GESEM. E nós temos também, a UNAT, ela conta com a participação de professores e estudantes de áreas diversas, artes visuais, comunicação, educação física, enfermagem, fisioterapia, letras, medicina. Agora nós estamos inserindo a área da música também, que é mais uma área interessante para compor a UNAT. E a integração de novos profissionais ela é contínua. A proposta da UNAT é que ela inicie as suas atividades e cresça cada vez mais, oferecendo cada vez mais essas atividades para os idosos do município de Londrina e da região. As informações das atividades elas serão veiculadas assim que forem possíveis, as atividades presenciais, e nós teremos um canal de divulgação, tanto nos canais de comunicação da UEL, como a imprensa, de uma forma geral, do município de Londrina. E a UNAT está aí à disposição de vocês, e uma das nossas propostas é escutar também a população idosa, os mais interessados, a respeito das suas expectativas, o que eles gostariam, enfim, de receber de atividades, de ações, para que a gente possa atender às expectativas dessa população. É isso, muito obrigado. Excelente, Denilson, é muito bom ter a UNAT de novo, né, renascida como uma fênix, forte, grande, toda interligada, toda articulada, a gente se mistura com o Tecendo Redes, que o senhor Dácio falou, a gente trabalha com o GESEM, e é muito bacana isso, porque eu acho que você acaba também me dando a deixa para fazer uma fala. Eu vou apresentar um pouquinho o Instituto, eu vou te colocar aqui em segundo plano, Denilson, a gente já volta para bater um papo com o pessoal, tem várias perguntas aí para a gente responder. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou uma das fundadoras do Instituto Não Me Esqueças, e acho que o que a gente viu aqui hoje, né, é o desejo de muitas pessoas criando oportunidades de uma vida melhor, mais saudável e mais segura para todos nós que estamos em processo de envelhecimento. Então, o Instituto, ele especificamente tem como objetivo o cuidado e a atenção aos direitos das pessoas que vivem com doença de Alzheimer e outras demências, e também dos seus familiares cuidadores, que são chamados de cuidadores informais, aqueles que estão ali no cotidiano,
e que não são remunerados para isso. Então, o Instituto, ele trabalha minimamente em 4 frentes. Uma que é na conscientização e sensibilização sobre a doença de Alzheimer, e aí é fundamental o trabalho que a gente faz integrado junto ao UEL e também junto às secretarias do município, que nos dá o espaço, né, e a oportunidade de levarmos o conhecimento e a informação para as pessoas. Também atuamos no sentido de aprimorar os cuidados. Então, nós temos um serviço, por exemplo, de atendimento individualizado, como nós não temos sede, o nosso contato é pelo Facebook. Então, se você tem uma necessidade, uma demanda, uma dúvida, entre em contato pelo Messenger do Facebook e a gente disponibiliza um telefone, a gente conversa, orienta. Agora, na pandemia, nós criamos um projeto muito lindo de escrita de cartas para os idosos que estão nas ILPIs. Nós mobilizamos a comunidade, pessoas de diferentes lugares, e elas escrevem toda semana uma carta. O Dr. Juan Castanhedo faz um trabalho de estimular os idosos na leitura dessa carta, e eles respondem. Alguns estão recuperando a capacidade de escrever algumas coisas, outros respondem em áudio, em vídeo. Então, essa também é uma forma de nos aproximarmos, né, desses idosos que vivem nessa condição de ter algum tipo de comprometimento cognitivo. Uma outra frente de atuação é o nosso trabalho no campo das políticas públicas. O Instituto é muito consciente da importância de que nós trabalhemos em favor de políticas públicas, não só no município de Londrina, mas em todo o país, no sentido de que as pessoas que vivem com demência e os seus cuidadores sejam vistas, sejam reconhecidas, sejam valorizadas nas políticas públicas, recebam a atenção que elas precisam e o cuidado que elas merecem. Então, o nosso trabalho é incansável no sentido de propor alternativas, principalmente como essas que nós estamos experimentando aqui hoje, de integrar toda essa rede que está à disposição, mas que quando ela fica desarticulada, ela não faz sentido, porque muitos idosos não sabem por onde começar, não sabem aonde ir. E especificamente, no caso das pessoas que vivem com demência, a gente sabe que depois do diagnóstico, abre-se um buraco e não tem muitos caminhos, as pessoas não conhecem os caminhos pelos quais seguir. Então, o Instituto é essa porta também que busca dar alguns direcionamentos nesse sentido. E, por fim, uma frente na qual nós temos atuado é de pesquisa. Eu sou também secretária da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer e represento o Brasil num projeto internacional que está trabalhando no sentido de articular vários agentes, principalmente em nível nacional, para que o Brasil, de fato, desenvolva políticas públicas com legislação e, mais do que isso, recursos para o cuidado e atenção das pessoas com demência. Então, essa é a nossa área de atuação e a gente tem a certeza de que quanto mais pessoas estiverem junto conosco, quanto mais as pessoas que vivem com demência e os seus cuidadores se somarem a essa tarefa, mais força nós vamos ter. Dizendo isso, eu quero abrir e convidar todos novamente para a nossa sala. Senhor Dácio, Celita, sejam bem-vindos. Nós vamos agora nos espremer todos aqui na tela. Ana Carolina, já te chamo também. Muito bem, estamos todos aqui. E agora, eu vou compartilhar com vocês algumas das questões que a gente recebeu. Eu vou começar lá atrás, a Ângela colocou logo na fala da Ana Karina questões em relação ao idoso acamado, Ana. Ela pergunta para o idoso acamado, porque você falava das ILPIs, né? Então, ela pergunta qual é o atendimento que tem e o que a gente pode dizer para ela em relação a esse idoso não tão saudável. O idoso acamado, né, ele precisa ter uma avaliação do estado geral de saúde dele, né? Então, a gente precisa saber qual é o grau de dependência, as vulnerabilidades, tanto de saúde e em relação às vulnerabilidades sociais também, né? Essa família, esse idoso está sendo acompanhado por quem? Né? Quais as necessidades dessa pessoa idosa? Então, assim, primeiramente a gente precisa entender, né? Porque o processo de envelhecimento ele é individual, cada um envelhece
à sua maneira, a gente precisa entender quem é esse idoso, quem é essa família, aonde essa família está inserida, em qual território, né, se ela já tem um cadastro no CRAS, se ela já é atendida pela UBS, se ela tem plano de saúde, né, no caso, o que o plano de saúde oferece em relação a pessoas idosas acamadas. Então, primeiro é um entendimento, é feita uma avaliação desse idoso, dessa família, para a gente poder articular com essa rede e ver quais são as possibilidades. Tá bem, obrigada, Ana. Uma outra questão também da Ângela, que ela fez logo no início, é em relação às casas, as ILPIs também. Ela disse que a mãe dela está numa casa geriátrica e não recebe médicos e nem enfermeiros para fazer acompanhamento aqui. Talvez o Sodaci também tenha alguma coisa para dizer em relação a isso e ao acompanhamento que o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa faz às ILPIs. Bem, oi, pode falar, Ana. Pode falar, Sodaci. Não, o Conselho do Idoso, ele faz um entendimento, uma fiscalização e acompanha esses dados das casas de repouso. As casas de repouso particulares, geralmente, elas têm médicos que vão periodicamente, as menos possibilitadas usam o posto de saúde, e tem dias certos para que as pessoas sejam encaminhadas ao posto de saúde e tenham atendimento. As ILPIs, não. As ILPIs já têm um trabalho que a Ana Karina pode colocar muito bem, é um trabalho jamais, porque são pessoas colocadas ali pela autoridade pública, né? Nas casas particulares, se essa pessoa que citou de casa particular, ela vai depender do poder econômico da família também. Uhum. Quer falar, Ana? Não, é isso mesmo, né? A maioria das casas de repouso tem alguns profissionais de saúde de referência, médicos, geriatras, infectologistas, fisioterapeutas, né? Uma maioria. Algumas não tem, como o Sodaci falou. As casas de repouso particulares que não têm essa referência do médico particular, a referência é o UBS, né? Então, toda casa de repouso, toda ILPI está referenciada em UBS. Então, a unidade básica de saúde é a referência. Então, se esse idoso passou mal, se esse idoso está precisando de uma avaliação de saúde, ele precisa ser levado, ou caso ele não consiga, né, dependendo daquilo que eu falei, depende do estado geral de saúde de cada um, né, então não dá para a gente generalizar, a gente precisa avaliar, a UBS também pode ir até o local conforme a necessidade. Tá bom. A Magna, ela faz duas perguntas aqui, as duas me parece que vão ser mais tratadas e mais desenvolvidas no nosso encontro do dia 26, que nós vamos falar dos direitos legais. A Sâmia está acompanhando a gente aqui, que eu já vi ela na nossa live, ela vai estar presente falando dessas coisas para nós, mas talvez alguém quer adiantar alguma coisa em relação ao que ela pergunta. Ela cuida da mãe, não trabalha e não tem direito à ajuda do governo por isso? Olha só, eu acabei de falar um pouquinho com a Sâmia aqui durante a live sobre essa questão do apoio à família, tá? A gente precisa vencer essa questão. A família, o Estado e a sociedade têm obrigação, segundo o Estatuto do Idoso, a cuidar do idoso, né? Mas as famílias precisam ser cuidadas também, para que ela possa ser cuidadora, né? Então, precisamos vencer algumas situações bem delicadas, porque, assim, é cobrado muito da família, mas essa família também não tem condições de dar esse suporte, porque cuidar de uma pessoa idosa acamada é muito difícil, né? Então, não existe uma bolsa, um auxílio exclusivo, né, para o cuidador. Existe, sim, um auxílio previdenciário,
No caso, quando essa pessoa idosa é acamada, né, é um auxílio do INSS que são vários critérios aí de avaliação que a pessoa pode procurar. Agora, um auxílio exclusivo para cuidador, né, não tem. A gente precisa avançar muito nesse campo. Mas existe essa possibilidade que, né, dependendo do tipo de doença, dependendo do tipo de cuidado, a pessoa pode procurar o INSS para fazer uma avaliação e ver se encaixa nesse benefício. É um aumento, né, na aposentadoria, daí no benefício em relação ao idoso acamado. Você ia falar alguma coisa, Ana Carolina? Eu ia dizer isso. Exatamente. E assim, se a família, né, se enquadra em critérios para algum benefício assistencial, ela também tem direito se enquadra nesses critérios, né? Uhum. Mas exclusivamente por ser cuidador, não. Uhum. Sim, essa é uma questão tão importante, né? Eu recebi essa semana, está crescendo aí um movimento que nasceu de um grupo de cuidadores, aliás, é uma plataforma enorme, eles têm cerca de 40 mil seguidores nesse grupo, que está tentando fazer uma ação para fazer uma onda de baixo para cima, né? No sentido de fazer chegar aos nossos senadores um projeto de lei que aprove um salário para os cuidadores informais, que de fato deixam de lado, né, o seu trabalho. Hoje a gente sabe que o custo, tem uma estimativa do custo de se cuidar, né, de uma pessoa com demência especificamente, eu não falo de um idoso sem nenhum grau de dependência, mas quanto maior o grau de dependência, mais alto o custo, que é na casa de 6 a 7 mil dólares por ano. Então, você imagina uma família que deixa de trabalhar, uma mãe, uma filha, uma esposa que deixa de trabalhar para cuidar de alguém, já deixa de receber o recurso e ainda tem um gasto enorme, né? Então, é preciso, de fato, que isso seja pensado. Obrigada pela pergunta. Magna tem outra pergunta sobre direitos, então, você volta dia 26 e a gente vai falar disso, tá bom, Magna? Obrigada por ter trazido. E para encerrar, porque a gente já está adiantado, assim, já estamos com 1h05, então a gente já vai encerrar, eu vou deixar uma última pergunta, foi feita especificamente para o senhor, seu Dácio, é uma questão super delicada, não sei se o senhor tem a resposta, mas a pergunta diz que, analisando os direitos, pensando nos direitos das pessoas idosas, quanto a receber familiar, nas visitas, né, de familiares nas casas geriátricas, agora nesse momento de pandemia. Então, a Ângela faz uma referência, né, à fala do Dr. Marcos, que disse que o afeto é uma das coisas que ainda permanece nesse idoso. Então, a pergunta dela é como é que isso pode se resolver, né, ou qual é a sua visão em relação a isso, pensando nos direitos das pessoas idosas. Veja só, nós temos que tomar cuidado com o tempo que vivemos, né? Nós vivemos um tempo em que nós temos que nos proteger todas as pessoas, e essa proteção ela é uma questão de consciência. É lógico que eu gostaria de estar visitando os meus netos, é lógico que eu gostaria de estar com os meus familiares, mas faz 6 meses que eu não encontro com eles presencialmente. Então, nossos encontros são virtuais. As pessoas têm que criar recurso para ter algum encontro virtual com o seu familiar em casa de repouso, em qualquer lugar que a pessoa esteja. Um celular resolve todos esses problemas, desde que a pessoa seja adequadamente instruída como usar, e o outro lado facilite esses contatos. Nós fazemos todos os aniversários que passou nessa quarentena, fazemos os aniversários, sopramos velhinha, estouramos balão, fazemos tudo virtualmente. E é isso que a gente tem que aprender agora. Isso não é a primeira vez que acontece com a humanidade, não. Já aconteceu outras vezes e a humanidade teve que aprender naquele momento, e está tendo que aprender agora. Então,
A única coisa que eu posso dizer veja o seu idoso da janela se der, né? Se não der, veja virtualmente. Muito bom. Olha, eu quero agradecer o nosso tempo foi curto, né? Eu fico com gostinho de querer conversar mais. Eu tenho certeza que quem está aqui com a gente também quer um pouquinho mais, mas nós vamos deixar o convite para que vocês voltem, né? Eu quero convidar cada um de vocês para que a gente faça aí, ao longo do ano, depois da campanha, outros momentos como esse, que a gente possa conversar mais longamente, que vocês possam participar com mais tranquilidade. E eu quero deixar o convite aqui para os nossos participantes, para esse público maravilhoso que está sempre com a gente, para que eles venham dia 17, depois de amanhã, nós vamos ter uma live com o Dr. Fábio Porto e também com a doutora Lindsay Nakakog. Vai ser incrível, vamos falar de mudanças do comportamento da pessoa que vive com a doença de Alzheimer. Então, venham participar conosco. E, gente, mais uma vez, muito obrigada de coração. Fiquem com Deus, um bom fim de dia para vocês e a gente se vê. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Para vocês também. Obrigado. Tchau.